Quem está sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar, você pode levantar a tua mão para adorar Jesus nesta tarde. A presença dele é real nesta casa, nós sentimos, e a palavra de Deus diz que aonde o Espírito está, aí a liberdade. Nós temos liberdade de adorar Jesus neste lugar. Se você puder pegar a tua Bíblia, abrir juntamente comigo. Eu saúdo a igreja, as irmãs, os irmãos que aqui estão com a paz do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do início, capítulo de número 2 e versículo de número 18. As irmãs que encontraram, os irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Por bondade, tome teu assento nesta tarde. Como bem foi falado aqui pela nossa querida irmã Léo, muito bem pontuado, sobre o nosso devocional de hoje, dia 4, que tem esse tema, com essa base bíblica em Gênesis 2:18. Minhas queridas irmãs, eu estava observando sobre o nosso devocional referente a esse mês de junho, e algumas coisas me chamou a atenção. Quando nós percebermos e dermos um pouquinho de atenção ao devocional, nós vamos ver que a partir de janeiro, o devocional vem falando sobre a identidade da mulher, sobre o valor da mulher, sobre a sua essência, sobre a sua identidade, sobre o seu valor como filha amada, tecida, como foi lida aqui pelas irmãs, pelas mãos do próprio Deus. Mas quando chegamos agora nesse mês de junho, eu pude perceber algumas coisas sobre esse devocional que nos traz essa outra perspectiva ou essas outras áreas que a mulher vai exercer, que é esposa e mãe. O que me chamou a atenção é que quando eu olho para o dia 1 de junho, 2 e 3 e 4, não é simplesmente algumas mensagens ou textos aqui isolados, mas sim, o devocional ele quer nos trazer um ensino, um princípio, um fundamento. E eu pude perceber aqui 3 pilares que uma mulher tem e compõe, não só na família, como na sociedade. Os 3 principais pilares de uma mulher que compõe uma família, como foi pontuado aqui pela nossa querida irmã Léo, mas também numa sociedade. E quais são esses 3 pilares da mulher? A mulher como sendo mulher, pessoa, ser humano, na sua essência, e a sua essência não está nela mesma, mas em Deus. Como vai dizer lá no dia 1º de junho, que a mulher é imagem e semelhança de Deus. Está falando da mulher na sua essência, na sua identidade, no seu valor. Mas também a mulher como esposa e também com a mulher como mãe. O que me chamou a atenção, que como eu falei aqui, a mulher como mulher, pessoa, a sua essência está em Deus. Mas no dia 2 de junho vai falar também sobre a mulher no poder que Deus lhe deu, o poder da concepção, ou seja, da mulher poder gerar e dar à luz a filhos. E também sobre o poder da mulher frutificar. E esta mulher tem esse poder que foi dado por Deus como mãe. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 28, o Senhor dá uma ordem dizendo: multiplicai e frutificai. Ou seja, Deus convida e dá a ela esse poder, essa graça, essa bênção de chamar a mulher para cooperar com Deus para cumprir um propósito da multiplicação e da frutificação. Então esses 3 pilares que eu quero falar nesta tarde: a mulher como sendo um ser humano, uma pessoa, e a sua essência está em Deus, como imagem e semelhança de Deus em Gênesis 2:23. A mulher como esposa, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, a qual nós fizemos menção
A Bíblia vai dizer: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. É interessante porque depois de ter criado Deus todas as coisas, céu, terra e tudo que nela há, criou o homem, Deus olhou e, como foi pontuado aqui, não se achou alguém semelhante a ele, o homem. Então Deus viu que não era bom o homem estar só, então cria a mulher. E ele vai dizer assim: como auxiliadora que lhe seja idônea. É interessante, irmãs, antes de nós entrarmos sobre o que significa auxiliadora, que já foi falado aqui, e também o que significa uma mulher idônea, é interessante porque que a mulher, ela é, e ela faz todo sentido naquilo que nós estamos falando nesta tarde. Porque a mulher, ela é e participa desses 3 pilares de uma família, mas também de uma sociedade. Porque quando nós vamos perceber e olhar para a história, nós vamos ver que antigamente e até hoje, quem é obrigado a ir para uma guerra não é a mulher, mas sim o homem. E não só pelo instinto de proteção, mas também, não só porque o homem fisicamente, biologicamente é mais forte que a mulher, mas também como preservação daquela que vai gerar vida. Porque se você vai olhar para a história, as mulheres não iam e não vão para a guerra, e sim o homem. E o que nos chama a atenção é que Deus escolheu a mulher para cumprir um propósito da multiplicação e da frutificação. E quando nós vamos entender um pouquinho o que significa auxiliadora, como foi falado aqui, bem falado, é prestar auxílio a alguém que oferece apoio, socorro a outra pessoa. A irmã Ana falou também sobre isso, sobre esta mulher auxiliadora que está ali para auxiliar. Mas o que me chama a atenção é que também foi falado aqui sobre que Deus, o salmista vai colocar Deus como o nosso auxiliador. No Salmos 33, versículo 20, ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Salmo 121, versículo 2, ele diz: eleva os meus olhos, o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, como foi falado aqui, socorro, auxílio, esse papel que a mulher exerce ao lado do homem, não é algo inferior. Pelo contrário, é um privilégio de caminhar e cumprir junto a mesma missão. Então, quando nós olhamos sobre o termo, a palavra idôneo, significa adequado, próprio, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos e funções. Ou seja, resumindo, o que significa a palavra idônea? Apta, capaz e competente para exercer o cargo, a função, o chamado, o propósito que Deus chamou cada uma de nós para exercer ao lado do nosso esposo, como uma auxiliadora idônea. Glória a Deus. Como a irmã Ana pontuou aqui, isso me chamou a atenção, é que em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer aos Efésios, e me chamou a atenção sobre isso, porque às vezes, irmãs, e nós vamos aplicar e ser de forma bem entendível às irmãs, às vezes a gente diz, ser submissa ao marido, porque a gente pega um texto isolado e a gente tira conclusões. Só que sim, a mulher, ela está submissa, ou seja, significa estar sob a missão de alguém, do homem. Efésios 5, 22 vai dizer que o marido é o cabeça da mulher, sim. Quando você vai em Efésios capítulo 5, versículo 22, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. Mas é interessante porque Paulo vai fazer uma comparação. A mulher, ela precisa ser e estar submissa ao homem, porque o marido é o cabeça, mas ele vai dizer assim, ó, Cristo é o cabeça da igreja. Então ele vai fazer essa comparação, assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja precisa se submeter a Cristo como Senhor, a mulher também precisa se submeter ao homem como cabeça. Aí a mulher, nós olhamos esse texto e dizemos, é injusto isso. Mas a gente não lê o texto inteiro, irmãos.
irmãos, aonde a Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 25, maridos, amai a vossas mulheres, ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe qual é o papel do homem? Mulher, submissão, sim, respeito, sim. Efésios 5 e versículo 33, ele vai falar também sobre respeito. Mas o papel do homem também, irmãos, é algo muito difícil. De quê? De amar as vossas mulheres ou a vossa mulher. Por quê? Porque ele diz assim, ó, assim como Cristo se entregou, ou seja, o modelo é Cristo morrendo pela igreja. Cristo morrendo por nós, esse é o modelo. Paulo diz, assim como Cristo morreu pela igreja, se entregou por ela, amou ela, porque o evangelho está baseado no amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha o amor de Deus, incomparável, imensurável, indescritível, sim. Aí Paulo vai dizer, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido deve amar e se entregar todos os dias por ela. É por isso que os homens vão à guerra, para proteger e se entregar, se for possível, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa. É por isso que quando nós olhamos para o texto aqui em Efésios 5, nós vamos entender que este mandamento e princípio e esse valor não está só sobre a mulher, mas também sobre o homem, de amar e, se possível, se entregar por ela todos os dias. É interessante porque no mesmo capítulo você vai ver 3 vezes a palavra amai a vossa mulher. É um desafio para a mulher ser submissa, sim, por quê? Porque a mulher, como diz o texto, idônea, capaz, ela é capaz, ela é apta, ela é competente, ou seja, uma mulher, ela consegue fazer muitas coisas, como foi falado a irmã Cristina naquele dia. A mulher é capaz de exercer várias funções, praticar várias coisas ao mesmo tempo. Sim, enquanto o homem faz uma, a mulher faz 10. Isso significa competente, apta, capaz. Sim. Aí porque Paulo está dizendo, ó, mulher, assim como você pode exercer tudo isso, você precisa se submeter em humildade diante desse marido. E por que Paulo vai dizer para o homem, amai as vossas mulheres? Porque a dificuldade do homem é de demonstrar esse amor. Ele pode amar, ele pode respeitar, ele pode ser fiel, mas ele tem dificuldade de amar, de mostrar, de transparecer o seu amor. Aí Paulo está dizendo, você precisa amar e se entregar por ela. O que me chamou a atenção, irmãos, esse papel da mulher como esposa. Lembre-se que são 3 pilares: mulher como pessoa, como ser humano; segundo, esposa; e terceiro, como mãe. E nós vamos ver lá no versículo, ou no devocional do capítulo de número 2, ou do dia 2 e também do dia 3, que foi ontem. Ali vai falar sobre o poder da mulher de conceber, de gerar, mas também a dádiva de ser mãe, a bênção, o privilégio de gerar um filho. Irmãs, você pode dizer, irmã Janaína, isso aí nós estamos cansados de saber, nós falamos, nós crescemos na igreja, a gente sabe muito sobre isso. Só que, irmãos, por mais que seja algo tão simples e tão claro ao mesmo tempo, se torna muitas vezes obscuro ou ofusca o nosso entendimento com tantos ensinamentos deturpados sobre isso. E eu fui, irmã Ana, ver um pouquinho sobre essa questão, e eu queria, irmãos, e nesta tarde é uma conscientização dos nossos valores. Mas, irmã, eu sei, eu também cresci num lar cristão, mas muitas vezes com tantas coisas que se fala por aí, tantas coisas têm sido ensinadas, que muitas das vezes nós estamos confusas, e nós estamos trazendo princípios e valores que o mundo absorve e torna como princípio e fundamento. Nós estamos trazendo para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para dentro da igreja. E o Senhor nesta tarde está dizendo, e enquanto eu estudava isso, irmãos, o Espírito Santo dizendo, nós precisamos trazer luz. Porque enquanto nós estamos aqui
aqui dentro, irmãos, e nós ocultamos e não falamos sobre assuntos importantes. Lá no mundo tem alguém levantando a bandeira e dizendo: nós somos, e nós lutamos pelo ideal. Nós também lutamos pelo ideal, pelo princípio, por valores, por fundamentos que não estão na Constituição, não, mas que estão baseados na palavra de Deus. Eu e você somos mulheres que levantamos a bandeira assim, dos valores e princípios, dos fundamentos bíblicos, da palavra de Deus. Irmãs, você pode dizer assim: irmã Janaína, eu tenho bem a consciência sobre os valores e princípios, mas nós precisamos entender que os nossos filhos também precisam ser ensinados nessa verdade. Eles precisam ser instruídos, precisa ser inculcado neles esta verdade, porque lá fora o mundo está ensinando outros valores que para eles são considerados valores. E eu estudava um pouquinho sobre o que significa feminilidade. É um termo, irmãos, para nós, mulheres. O que significa isso? São características particulares ou particularidades ou estado particular de uma mulher, comportamento feminino. Um dos atributos, características de uma mulher, da feminilidade, o poder de gerar. E quando foi falado aqui, irmãos, sobre homem e mulher criados por Deus, está dizendo que homem e mulher foram criados na mesma essência, foram criados com a mesma dignidade, com o mesmo valor, porém, com funções e papéis diferentes. E é isso que o mundo quer embutir no meio da igreja, da família, de que homem e mulher são iguais, sim em essência, sim em dignidade e valor, mas não em funções. Em funções, cada uma de nós temos um papel lá na nossa casa, diferente do nosso marido. E eu acho importante falar isso, irmãos, porque enquanto o mundo ensina que eu e você temos que concorrer com o nosso marido para ver quem é melhor, para ver quem sobressai, a igreja, a palavra de Deus, os princípios e valores de Deus diz que eu, a mulher e o homem, eu e meu esposo, nós se complementamos, porque fomos criados na mesma essência, valor e dignidade, mas com funções diferentes. Por que eu preciso saber disso, irmã? Porque os nossos filhos, como foi dito aqui, os nossos netos, a nossa geração, a nossa descendência precisa estar firmada nisso. Há estatisticamente, irmãos, mais de 50%, eu não sei bem o certo, de que quando os jovens entram para a universidade, para a faculdade, eles se desviam. Por quê? Porque quando criança, muitas vezes nós negligenciamos o papel de ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus, sobre as nossas funções, sobre quem somos e para que fomos criados e qual o nosso propósito aqui. Irmãs, eu estava vendo um pouquinho sobre a história de algo que tem sido levantado, uma bandeira neste mundo no século 21, que é sobre o feminismo. E sabe o que significa feminismo, irmãos? Se você pergunta para alguém, ele vai dizer assim, ou uma mulher, ou uma menina vai dizer, é um movimento social e político que começou pela luta da igualdade entre homens e mulheres. Aí elas vão dizer, é sobre o voto, ter o direito ao voto, sobre ter igualdade no meio trabalhista, ou seja, salário igual. As lutas, as pautas, parece ser algo bom, mas quando você vai ver, e o feminismo ele é dividido em 4 ondas. Há alguém que diga que nós estamos na 4ª onda do feminismo. E quando a gente vai ver sobre isso, quais são as pautas que estão inseridas, aparentemente lá em 1848, quando começou esse movimento, parecia algo bom. Luta pelas mulheres, sair ao trabalho, luta para as mulheres adquirir, ter o direito ao voto. Parece algo bom, algo ético, algo moral, algo importante, oportunidade, sim. Mas quando a gente vai ver a história, no meio de tudo isso, sabe quais são as pautas, irmãos? Que o feminismo não representa eu e você. Quem representa as mulheres é Cristo. Quem representa eu e você é Cristo lá na cruz do Calvário, quando levou sobre si toda a maldição, todo o pecado, tudo. Ele, Cristo, representa a igreja e representa as mulheres. Eu e você
não precisamos de um movimento social e político para representar, porque nós temos um princípio e valores baseados na palavra de Deus. Qual a pauta, irmãos, que o feminismo lá fora, e que estão ensinando dentro das escolas, das faculdades, aonde os nossos filhos estão e vão chegar lá, sabe qual é? Uma das pautas é sobre o aborto, sobre a legalização do aborto. Em alguns países isso já é legal, eles já estão permitindo, e não é o aborto assim, a menina está correndo um risco de vida, então vamos legalizar o aborto, até porque isso já é legalizado. Se a mulher, a menina está com perigo de vida, é legalizado, ela pode abortar, porque a mulher ou a menina está com risco de vida. Mas sabe qual é a legalização do aborto, irmã Léo, que eles querem? Tu sabe disso? Se eu não gostei daquela pessoa a qual eu concebi um filho, eu vou abortar. Se eu não gostei ou não deu certo com fulano, eu vou abortar. Esse é o tipo de legalização e aborto que está sendo pregado por aí, tirando a vida a qual a palavra de Deus vai dizer que lá no ventre, Deus já nos conhece. Jeremias 1 vai dizer que dentro, quando Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, desde o ventre materno eu já te separei, já te escolhi, e antes mesmo de ser formado, tu já é um escolhido, e eu já tenho um propósito na tua vida. É uma das pautas que está sendo pregada sobre aborto. A segunda é sobre divórcio, sim. E não é o divórcio de que a mulher está correndo risco de vida por causa da violência, não. É o divórcio por incompatibilidade de gênero. Ou seja, não deu muito certo com você, eu não estou gostando muito de você agora, eu vou me separar. É isso que está sendo pregado lá fora. Terceiro, sobre a família tradicional e patriarcal. O que significa isso? A constituição de homem, mulher e filhos. Está sendo pregado por aí e levantado uma bandeira, e muitas vezes nós não percebemos de que a família patriarcal, homem, mulher e filhos, isso daí é algo do passado. Vamos esquecer isso daí. Agora é um novo rumo, é um avanço. E é isso que está sendo pregado, irmãs. E nós precisamos rever os valores e voltar para a Bíblia de novo. Por quê? Porque muitas vezes as nossas filhas estão vendo o meu comportamento de como, entre aspas, eu sou uma mulher cristã, mas eu tenho comportamentos de alguém que não condiz com princípios da palavra de Deus. E os nossos filhos, irmã Liana, eles vão olhar para nós, não pelaquilo que falamos, mas pelaquilo que fizemos. Os nossos filhos vão olhar para nós, não por aquilo, pelo nosso discurso dentro da igreja, não pelas nossas vestes, não, mas por aquilo que praticamos. E os nossos filhos estão olhando para nós, e o Espírito Santo falava comigo sobre esta palavra. Ei, igreja, mulheres, nós precisamos acordar. O que nós estamos ensinando? Qual bandeira realmente nós estamos defendendo? A bandeira que está sendo defendida lá fora é aborto, divórcio, família patriarcal. Isso é coisa do passado. E defendendo sobre ideologia de gênero. É tudo isso que está sendo pregado lá fora, irmãs. Irmã Janaína, por que tu está falando isso? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente toma como exemplo mulheres que não eram perfeitas, mas eram servas, humildes, que estavam diante do Senhor para aprender. E quando me chamou a atenção sobre a história de Sifra e Poá, lá em Êxodo capítulo de número 1, nós vamos ver a história dessa mulher. Enquanto o mundo levanta a bandeira, dizendo: ei, o direito da mulher, e algumas frases são por aí, e talvez às vezes a gente até brinca e diz: não tem nada a ver. As frases que estão sendo pregadas por aí, e os nossos filhos estão ouvindo: meu corpo, minhas regras, o meu lugar é aonde ela quer, ou o lugar da mulher é aonde ela quer. Essas são as frases que estão sendo pregadas. Não, a mulher, a posição da mulher e do homem é no lugar que Deus quer que ela esteja. Não sou obrigada a nada. Como? Se você vai ver
que todo direito requer deveres. Isso faz parte, todo direito requer deveres. Logo, se eu tenho um filho, eu escolhi ter um filho, eu tenho o direito de ter um filho. Se Deus me concebeu essa dádiva, eu também tenho deveres sobre ele. Então não é nada, sou obrigada. Direitos e deveres. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãs, a gente vai ver que Sifrá e Poá, elas eram as parteiras das mulheres hebreias. Lembre-se o contexto rapidamente aqui. As mulheres estavam escravas lá onde? No Egito, há mais de 400 anos. Aí Faraó querendo parar o povo hebreu lá, dizendo assim: olha, esse povo está ficando maior do que nós, está se multiplicando, está frutificando, está ficando grande. É perigoso eles se rebelarem contra nós e nos destruir. Então Faraó, o rei do Egito, ele diz assim: ó, vamos parar com eles. Primeiro vamos escravizar, vamos colocar tributos e o povo vai ter que pagar, vamos lá. Isso não deu, a primeira estratégia. A segunda foi chamar as parteiras e dizer: olha, nós não estamos conseguindo parar este povo, porque o texto vai dizer que quanto mais o perseguiam e o afligiam, mais eles se multiplicavam, mais eles frutificavam. Aí Faraó tem a segunda estratégia: ei, parteiras, vem cá. Quando você chegar lá e as hebreias derem à luz a filho homem, matai, e se for menina, viva. Faraó não enrolou, ele foi claro, ele disse: mate os meninos, para que a próxima geração não tenha uma próxima geração, morra todos os meninos. A força está no homem, então tira. Essa foi a segunda estratégia de Faraó. Mas a Bíblia diz que duas mulheres que temeram a Deus conservaram e perseveraram a vida dos bebês com vida. Eu e você nesta tarde, eu quero terminar aqui, irmãos. Eu e você nesta tarde somos Sifrá e Poá. Há uma ordem, há uma bandeira sendo levantada lá fora. Mate princípios, fundamentos, tudo isso que a Bíblia diz, ou que o evangelho dessas igrejas e esta Bíblia que tanto falam, porque é assim que falam de nós, da Bíblia. Isso daí é algo do passado. Enquanto tem alguém querendo destruir a família tradicional, tentando destruir os nossos filhos, a nossa casa, eu e você, como Sifrá e Poá, vamos e somos convidadas neste tempo agora a preservar as crianças com vida, a nossa casa com vida, a nossa família com vida. Ei! Faraó representa o inimigo das nossas almas querendo nos destruir. O mundo é real, o espiritual é real, irmãs. Talvez tudo isso que eu estou falando você está confuso, não está conseguindo absorver, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus inquiete o teu coração nesta tarde, nesta noite, durante esses dias, para eu e você se levantar como Sifrá e Poá, dizendo: ei, estão querendo destruir o povo de Deus, mas eu sou uma Sifrá e Poá. Eu vou me levantar para preservar vidas. Enquanto lá fora uma bandeira dizendo: ei, se eu não quero, eu posso matar uma criança dentro de mim. A igreja vai levantar a bandeira para dizer: ei, eu e você somos escolhidas por Deus. A nossa descendência, a nossa geração é escolhida por Deus. E nós vamos preservar vidas. Eu e você temos o poder de preservar vidas ou de matar vidas. Sério, irmã, assim, com a nossa língua, com a nossa boca. Muitas vezes lá na nossa casa, com a nossa maneira de ser, ou talvez trazendo só palavras de maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas o Senhor nesta tarde está dizendo: ei, eu e você somos Sifrá e Poá, levantadas nessa última hora para levantar a bandeira, para preservar vidas, para preservar nossa casa. Por quê? Porque Israel, o povo hebreu, tinha uma promessa. E qual a promessa? A promessa era sobre Abraão. Gênesis 12. Abraão, da tua descendência eu farei uma grande nação. Mas como? Está escravo mais de 400 anos lá no Egito. Faraó quer matar, quer exterminar. Mas Deus levantou mulheres
para proteger a promessa que Deus tinha feito. Ei, Deus conta com você, Deus conta comigo nesta hora para preservar vidas. Ei, a nossa casa, nós seremos aquelas mulheres, nós seremos aqueles, você homem que está aqui será aquele homem que vai preservar e vai trazer vida para tua casa. Eu quero te fazer o convite nesta tarde. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Eu quero te convidar a você a se pôr em pé, minha irmã. Eu e você somos Sifra e Poá, aquelas que vão preservar vida. Lembre-se que ela tinha o poder, a ordem do líder máximo de matar, mas elas temeram ao Senhor e não mataram. Eu não sei como está a tua casa hoje, mas eu quero dizer, mulher, nós vamos abençoar a nossa casa. Eu não sei como está o teu lar lá, o teu casamento, mas nós vamos preservar o nosso casamento. Diante da palavra de Deus, eu vim nesta tarde dizer: ei, mulher, levante a cabeça, nós vamos nos levantar com força. O nosso movimento é política, é social? Não, nós levantamos a bandeira da palavra de Deus. Nós não vamos perder a nossa casa e os nossos filhos. Eu quero te convidar a você sair do teu banco agora e passar aqui na frente. Eu quero convidar as irmãs intercessoras a me ajudar a orar. Enquanto você sai aí, você não vai, irmã, pedir nada. Você só vai orar pela tua casa nesta tarde. Se você tem alguém para orar, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelo teu netinho, por um vizinho, por alguém, irmãs, diante do Senhor nesta tarde, irmãs, nós vamos clamar pela nossa casa. Nós somos as mulheres que Deus levantou nesta hora. Sifra e Poá foram um instrumento de Deus lá no passado. Hoje é eu e você. Hoje é a Raquel. Hoje é a irmã Vânia. Hoje é a irmã Patrícia. Hoje é a irmã Fafá. Hoje é a Júlia, a Thay. Hoje é a irmã Inês, a irmã Fátima. Hoje somos nós que Deus está levantando para preservar a nossa casa com vida. Irmã, mas não tem ninguém querendo matar os nossos filhos, glória a Deus por isso. Mas de forma sorrateira estão tentando infiltrar ideologias, pensamentos, sofisma, meia verdade no meio da nossa casa. Um dia minha filha chegou e disse assim: mãe, lá na escola tem menina se beijando com menina, ninguém fala nada. Eu vi menino se beijando com menino, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, como nós vamos preparar os nossos filhos, nossos netos? Nós precisamos embutir a palavra de Deus. Mas como diz a palavra, nós vamos instruir aonde? No caminho, andando com eles, caminhando com eles, orando com eles, falando de Jesus com eles, dizendo que Deus é bom e que se precisar nós se arrepender dos nossos maus caminhos, nós precisamos voltar e trilhar o caminho de volta. O Pai nesta tarde está dizendo: ei, Deus conta comigo e com você para esta obra. Eu quero te convidar a você levantar a tua mão. Eu não sei se as meninas vão louvar o Senhor enquanto você está aí no teu banco, aonde você está. Eu quero que você feche os teus olhos nesta tarde e comece a orar. Comece a falar o nome da tua filha, do teu filho, do teu esposo. Comece a orar pela tua casa nesta tarde. Comece a pedir para o Espírito Santo blindar os teus filhos. Oh, Espírito, aviva, chama em nós de novo, em amar a tua palavra, em se deleitar na tua palavra. Tua graça e ti. Ah, Deus, vem sobre nós nesta tarde. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti.
Espírito de Deus, aviva esta mulher de novo. Levanta ela lá no seu lar, Senhor. Levanta ela lá na sua casa, Senhor. Ela vai levantar a bandeira da tua palavra, dos princípios da tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A nossa família, Filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado, em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Nós não perderemos a nossa casa. Nós não perderemos nossos filhos pro mundo, Senhor. Ajuda nós, mulheres. É por ti. Ajuda, Pai, ajuda é nós sermos sábias. É por ti. Tementes ao teu nome, valorosa, Senhor. É por ti. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pega a mão da tua irmã para nós encerrarmos nesta tarde. Pega a mão dela. Estou sentindo Deus aqui nesta casa, reafirmando os fundamentos de novo, edificando ali os fundamentos de novo, tirando aquilo que não é, aquilo que vai trazer a casa a desmoronar. Ele está mexendo nos fundamentos, Ele está mexendo nos princípios e fundamentos da nossa fé. Pai, nesta tarde, as irmãs estão com as suas mãos dadas, Senhor, porque sozinha nós não somos nada, mas em unidade, diante da tua presença, nós vamos levantar a bandeira, e a nossa bandeira não está, Senhor, na forma política. A nossa bandeira, Senhor, é a palavra, é os princípios e valores e fundamentos da tua palavra. Acende a chama desta mulher, mexe na estrutura, no edifício que está sendo construído, porque se o Senhor não mexer, Senhor, mais adiante esta casa vai cair, e a sua queda será sua ruína. Mas nesta tarde, mexe aqui dentro, mexe, Senhor, mexe no fundamento, Pai. Tudo nós colocamos diante de Ti nesta tarde e pedimos a Tua bênção em o nome de Jesus. Dá um abraço em alguém que está do teu lado, por favor. Se você tem comunhão com a tua irmã, e diga: você foi chamada para preservar vida, você foi chamada para preservar vidas.